Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi. E se você não é novo aqui, oi. Aqui no canal a gente fala de true crime, mas a gente tenta falar da forma mais leve possível, porque a gente não quer traumatizar ninguém. Portanto, se você gosta de true crime, mas odeia ter pesadelos, já se inscreve nesse canal. No caso de hoje, a gente vai pro Colorado, Estados Unidos. O caso de hoje é sobre a morte de um garotinho chamado Dylan Redwine. O Dylan Redwine nasceu no dia 6 de fevereiro de 1999 em La Plata, no Colorado. Ele era filho mais novo do casal Mark Redwine e Elaine Hatfield, que já tinha outro filho chamado Corey Redwine e que era 8 anos mais velho do que o Dylan. Apesar de terem problemas familiares desde antes do Dylan nascer, a família era descrita como uma família feliz. O Mark era descrito como um bom pai, e era bem próximo dos filhos, assim como a mãe, que também era descrita como da mesma forma. E apesar da diferença de idade, a relação entre os irmãos, o Dylan e o Corey, também era descrita como uma relação muito próxima e amorosa. No entanto, esses problemas familiares foram se aprofundando com o passar do tempo, e no ano de 2007, após 18 anos de casamento, e quando o Dylan já tinha 8 anos de idade e o Corey tinha 16 anos de idade, a Elaine pediu o divórcio do Mark com a justificativa dele ter se tornado muito agressivo com ela e por essas brigas e agressões estarem sendo presenciadas pelos filhos do casal. O que justificou, no processo do divórcio, um pedido de guarda não compartilhada, mas sim exclusiva para a mãe. Esse divórcio foi extremamente litigioso e demorado. Em setembro de 2012, o juiz do processo do divórcio resolveu perguntar diretamente para o Dylan com qual dos pais ele queria morar. E o Dylan disse que queria morar com a mãe. Nesse ponto do processo, o Corey já tinha completado 21 anos e o Dylan tinha apenas 13 anos. Eu digo isso para vocês terem uma ideia do quanto demorou para que o processo fosse finalizado e também para explicar o motivo pelo qual o juiz do caso perguntou apenas para o Dylan com qual dos pais ele desejaria morar. O Corey já era legalmente adulto, né? Então, em alguns finais de semana, o Dylan viajava até a casa do seu pai, do Mark, para passar alguns dias com ele, conforme estipulado pelo tribunal. Porém, em certo ponto, o Dylan passou a dizer que não queria ir mais para a casa do pai dele, mas nunca dizia qual era o motivo de não querer visitar o pai. Mas ele tinha que ir porque o Mark tinha o direito judicialmente determinado de visitas periódicas. É reportado que o Mark descontava a frustração do divórcio e do fato de não ter guarda compartilhada do filho com a ex-esposa no Dylan durante as visitas, mas não é reportado que isso ocorria de forma física, mas sim que o Mark falava mal da ex-esposa, por exemplo, contava histórias e mentiras sobre ela, talvez numa tentativa de fazer uma alienação parental, ou algo que pudesse afastar o filho da mãe dele. Mesmo tendo mais de 18 anos de idade e, portanto, não sendo legalmente obrigado a visitar o pai, o Corey acompanhou o irmão em algumas dessas visitas. Mas talvez, pelo mesmo motivo que o Dylan passou a ir a contragosto visitar o pai, o Corey decidiu simplesmente não mais ir visitar o Mark. Numa viagem agendada para novembro, na época do Thanksgiving, somente o Dylan foi à casa do pai dele, porque o Corey já tinha decidido não ir mais. No dia 18 de novembro de 2012, 4 dias antes do Thanksgiving, o Dylan saiu da casa da mãe dele, que ficava no Colorado Springs, e pegou um avião para viajar até Bayfield, onde o pai dele morava. Inclusive, tem imagens do Dylan no aeroporto. Sabe que eu tô com a impressão que eu tô falando com aquela babinha de canto que tem uns velhos que tem? Que nojo. Nossa, medo, horror, terror. É. Se tiver, eu vou falar. Claro que eu não vou falar. Tipo, sabe calma. Eu vou dar um zoom, só vai ficar sua boca com a babinha. Não, de verdade, eu tava tipo assim, será que tem uma babinha aí? Quando o Dylan chegou em Bayfield, ele e o pai passaram no Walmart para fazer algumas compras. Depois, eles foram no McDonald's para comerem um lanche antes de irem para casa do Mark. Essa foto, a foto do Dylan e do Mark no Walmart, foi a última imagem do Dylan vivo. Ainda no dia 18, o Dylan respondeu a uma mensagem de texto da mãe dele falando que tinha chegado bem, mas nessa mensagem, que seria a última comunicação entre o Dylan e a mãe dele, ele ainda afirmou o quanto ele não queria estar ali, na casa do Mark, colocando inclusive um emoji de carinha triste na mensagem. O que
com certeza mais tarde deve ter sido extremamente doloroso de se rever. Por volta da 1 ou 1h30 da tarde do dia seguinte, ou seja, na tarde do dia 19 de novembro, o Mark enviou uma mensagem de texto para a ex-esposa dele, a Elaine, mãe do Dylan, avisando que ele tinha saído cedo, deixado o Dylan dormindo para realizar alguns afazeres na cidade, e quando ele voltou algum tempo depois, por volta das 11 horas ou 11h30 da manhã, o menino não estava mais na casa e que a porta da casa estava destrancada. A mãe do Dylan imediatamente achou que aquilo era muito estranho e que não fazia sentido. Mesmo que o Dylan estivesse evitando ficar na casa do pai dele, ele não teria fugido ou saído para qualquer lugar sem avisar ou mandar uma mensagem para ela antes. Ela também achou estranho que a maneira... Ah, não. A primeira. Tá vendo? Mesmo com óculos, não consigo ler. Às vezes eu devo ter... Como que é aquela doença que a pessoa troca a letra? Dislexia? Será que eu tenho dislexia? Não sei. Não tem nada. Tá. É cachaça. Nada. Eu vou fazer o quê? Mas deixa essa vida, rapaz. O quê? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar... Tirar onda, né? Tirar uma ondinha, né? Ai! De novo. Ah! Ai! Tá. Esse é sério, Felipe? É sério. Sou sério. Tô super sério. Seríssimo. Ela também achou estranho que a primeira atitude do Mark, se ele realmente estivesse preocupado, fosse enviar uma mensagem pra ela e não telefonar pra polícia. Até porque eles moravam distantes. Dava de carro 6 horas entre eles. Esse também era o motivo pelo qual as visitas eram feitas por avião. Tipo, o que ela poderia fazer? Por que não chamar primeiro a polícia se a preocupação fosse assim tão grande? O Mark, então, disse, em resposta para Elaine, que não estava preocupado, não, que só queria saber se o Dylan tinha avisado para onde ele iria e que, inclusive, o Dylan tinha marcado de brincar com um amigo naquele dia e que poderia ter sido o lugar para onde o Dylan foi e que ele só estava checando mesmo. Foi a própria Elaine, mãe do Dylan, que às 18 horas reportou o filho como desaparecido, em que pese o Mark estar, nesse mesmo momento, na delegacia fazendo a mesma coisa, tendo, segundo ele, procurado pelo filho ao longo daquela tarde. Quando os investigadores foram até a residência do Mark para averiguar o desaparecimento do Dylan, eles realizaram a primeira entrevista investigativa com o pai do garoto, que alegou que saiu cedo para resolver algumas coisas e que o Dylan estava dormindo no sofá com a televisão ligada no canal da Nickelodeon. O Mark disse também que tinha retornado para casa por volta das 11h30, momento em que o Dylan já não estava em casa. Além disso, ele afirmou que tentou telefonar diversas vezes para o celular do filho, mas que o filho não atendia. Então ele telefonou para casa dos amigos do filho para saber se alguém tinha visto o Dylan, mas ninguém tinha tido notícias do garoto, e inclusive 2 amigos do Dylan, coincidentemente, também estavam tentando falar com o garoto ao longo do dia, mas sem sucesso. Segundo o Mark, ainda nessa entrevista investigativa, ele tinha notado que a bolsa com as roupas do garoto tinham desaparecido, assim como os documentos pessoais do Dylan e uma vara de pescar. Ele afirmou para a polícia que o Dylan possivelmente teria ido pescar em algum rio ou lago próximo, ou que teria simplesmente fugido. Equipes de resgate foram imediatamente acionadas por causa da presença grande de florestas e canyons que existem na região de Bayfield, no Colorado. E essas equipes foram direcionadas para as áreas específicas que poderiam corresponder ao relato dado pelo Mark. Além disso, voluntários se uniram imediatamente para buscar pelo garoto. Isso para vocês terem uma ideia do quão fácil seria se perder por ali. E paralelamente a isso, a mãe do Dylan organizou buscas também, porque ela teve uma péssima sensação de que se algo grave tivesse de fato acontecido, que o Mark estaria envolvido e que, portanto, ele poderia tentar interferir nas buscas pelo Dylan. Mas, até esse ponto, só para deixar claro, todos, inclusive a Elaine, acreditavam que o Dylan estava com certeza vivo e que provavelmente ele teria fugido ou se perdido. Por fim, vários meios de comunicação, assim como posts em redes sociais, anunciavam a foto e os dados do Dylan Redwine e pediam informações. A Elaine, quando soube da entrevista investigativa do Mark, disse que a versão apresentada para a polícia pelo Mark, de que o Dylan havia saído para pescar, era algo incoerente, já que o Dylan não se interessava por isso. Outra incoerência que ela notou sobre a entrevista investigativa do Mark foi a de que o Dylan teria ficado dormindo no sofá da casa do pai dele e que ele teria adormecido ali assistindo ao canal Nickelodeon, que o Dylan já tinha, aspas, superado, e que ele estava numa fase adolescente em que a única coisa que ele assistia mesmo era a MTV. Ela disse também que o
Dylan era um típico pré-adolescente que vivia grudado no celular, em games e em redes sociais. Então o fato dele pegar uma vara de pescar sem, pequeno detalhe, gostar ou mesmo saber pescar antes de sair de casa, ir para um rio sozinho, lago sozinho, sabendo que poderia se perder, era algo totalmente fora de contexto. Naquela mesma noite do primeiro dia do desaparecimento, algo chamou a atenção dos policiais. Enquanto várias pessoas estavam com lanternas dentro das florestas da região procurando pelo Dylan, o Mark estava dentro da casa assistindo televisão e às 23 horas ele apagou todas as luzes da casa. Para os policiais isso não fazia sentido, não tanto pelo pai não estar participando das buscas, pois era possível que ele tivesse tomado a decisão de ficar em casa em caso de algum telefonema por linha fixa sobre o Dylan acontecesse. O que chamou mesmo a atenção dos policiais foi o fato do Mark apagar as luzes da casa, porque se o Dylan tivesse se perdido, ou seja, estivesse desorientado, uma das únicas formas que ele teria para conseguir se localizar e retornar seria vendo as luzes da casa do pai dele. Entre os dias 24 e 25 de novembro, cães farejadores de cadáveres foram usados para procurar pelo Dylan, e ao mesmo tempo, mergulhadores fizeram buscas no lago Velecito, pois, partindo do pressuposto de que a versão do Mark poderia ser verdadeira sobre o garoto ter saído para pescar, uma teoria foi a de que o Dylan tivesse caído e se afogado. Na busca pelo lago, até mesmo sonares... Na busca pelo lago, até mesmo sonares foram usados para procurar por restos mortais, mas nada foi encontrado. No entanto, nesse ponto da história, os investigadores já sabiam, ainda que não tivessem reportado amplamente, que a probabilidade do Dylan estar vivo era bem pequena. Ainda assim, o Mark não parecia preocupado com o desaparecimento do filho. Durante as buscas, ele sequer questionava a polícia para saber se haviam encontrado alguma pista, e ele basicamente retornou à vida diária dele, com exceção de entrevistas para redes de televisão locais que ele deu nesse meio tempo, contando o que supostamente teria ocorrido e que ele tinha esperanças de logo o filho retornar são e salvo para casa. O detalhe é que em uma dessas entrevistas, quando pediram para o Mark falar mais sobre como o filho dele é, do que o filho dele gosta, etc., o Mark se referiu ao Dylan no passado. Tipo, exemplo, ao invés dele dizer, meu filho ama redes sociais, ele disse algo como, meu filho amava redes sociais. Toda vez que isso acontece nesses casos, umas centenas de bandeiras vermelhas se levantam na mesma hora, né, gente? No dia 27 de novembro, a Elaine decidiu verbalizar a desconfiança que ela já tinha do Mark desde o começo. Ela disse que acreditava que ele estava envolvido no desaparecimento do filho deles, afirmou que o Mark já tinha um histórico, era violento e que já tinha feito ameaças contra ela antes do divórcio entre os dois, e afirmou que inclusive já tinha feito ameaça contra os filhos durante o divórcio, dizendo que ele mataria os filhos antes que ela conseguisse ficar com a guarda deles. Ela também falou sobre o relacionamento abusivo que eles tiveram nos últimos momentos do casamento. Ela disse também que, no geral, o Mark era um bom pai, mas acreditava que algo deveria ter acontecido para que o Dylan começasse a ir a contragosto para casa do pai dele. Lembra que eu disse que ele, oficial, detestava ir para casa do pai dele? Pois é. Pensem que na medida em que eu tô contando essa história, esse detalhe vai ganhando importância pra gente. Muita importância pra gente. Devido às acusações da Elaine, no dia 29 de novembro, a polícia fez pela primeira vez buscas na casa do Mark. Os policiais encontraram uma quantidade muito pequena de sangue que era compatível com o sangue do Dylan, mas como ele frequentava a casa, o sangue poderia ter sido de qualquer outro momento e poderia ter sido de um machucado desses que acontecem quando um adolescente está brincando e acaba se machucando sem querer. Isso foi corroborado com uma entrevista investigativa feita com a namorada do Mark, que disse que alguns meses antes, em outra visita, o Dylan tinha machucado o pé e esse sangue poderia ter sido proveniente dessa outra visita. Nessa primeira busca, nenhuma outra evidência forense foi encontrada. Em 23 de fevereiro de 2013, ainda sem pistas do que poderia ter acontecido com o Dylan, a polícia decidiu usar de novo cães farejadores de cadáveres, mas dessa vez nos arredores da casa do Mark. Os cães acusaram sentir o cheiro de restos mortais do Dylan na lavanderia, sala de estar, na cozinha e nas roupas do Mark. Mas, infelizmente, ainda que isso pudesse ser considerado como evidência, não é legalmente considerado como prova, então naquele momento nada pode ser feito. Além disso, uma nova evidência. Tanto a mãe
quanto o pai do Dylan se dispuseram a passar pelo teste do polígrafo. A mãe do Dylan passou no teste e o pai do Dylan falhou tremendamente. E assim como a ciência por trás dos cães farejadores de cadáveres, o teste do polígrafo caminha naquela linha tênue entre ciência e pseudociência, portanto não é considerado como prova. Em 26 de fevereiro, após 3 meses do desaparecimento do Dylan, os pais, Elaine e Mark, foram convidados para participar do programa do Dr. Phil. E vocês já sabem que eu sou viciado no Dr. Phil, então é claro que eu fui assistir o episódio. No programa, tanto a Elaine quanto o irmão do Dylan, o Corey, fizeram apelos para ajudarem a encontrar o garoto e também acusaram o Mark de saber mais do que ele estava revelando, dando a entender que algum acidente poderia ter acontecido com o Dylan e que o Mark estaria ocultando esse possível acidente, ao mesmo tempo que, numa segunda teoria, acusaram o Mark de estar envolvido diretamente no desaparecimento do Dylan. Em contrapartida, o Mark acusou a Elaine de estar envolvida possivelmente no desaparecimento do filho, o que foi contraditado imediatamente pelo próprio Dr. Phil, que fez uma linha do tempo que mostrava o quão impraticável seria que a Elaine, que vivia a 6 horas de distância, estivesse envolvida no caso. Nesse ponto, o Mark sugeriu ao Dr. Phil que poderia ter sido alguém contratado por ela, pela Elaine, mas a história simplesmente não colou. Depois, ainda no programa do Dr. Phil, o Dr. Phil perguntou sobre o teste do polígrafo que tinha sido feito durante as investigações. E o Mark afirmou que inicialmente disseram que ele tinha falhado, depois que o resultado tinha sido inconclusivo, e depois insinuou que a pessoa que administrou o teste não era qualificada para ter realizado o polígrafo, para começo de conversa. Nesse ponto, o Dr. Phil então ofereceu que o Mark refizesse o teste do polígrafo, dessa vez com um dos convidados habituais do programa, que era o Jack Trimarco, que era um ex-agente do FBI, especialista em polígrafo e detecção de mentira, e que basicamente dedicou a carreira inteira em se aperfeiçoar, não apenas na leitura da máquina, mas também na paralinguística, da entrevista investigativa e coisa e tal. Inicialmente, o Mark aceitou realizar o teste com o especialista do Dr. Phil, que ocorreria logo após a filmagem do programa, nos bastidores. No entanto, assim que o programa acabou e as câmeras foram para os bastidores, o Mark disse estar muito nervoso com a filmagem do programa, que estava cansado e que não se sentia bem para realizar o teste naquele dia. Por causa disso, o Dr. Phil convenceu o Mark que ele fizesse o teste no dia seguinte. E, no dia seguinte, assim que a primeira pergunta de uma série de perguntas do teste foi feita, essa série de perguntas, só para explicar, são bem banais e servem para estabelecerem padrão basilar de frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, etc. E são perguntas do tipo, o seu nome é Mark? Por exemplo. Assim que a primeira pergunta foi feita, o Mark disse que tinha mudado de ideia e que não iria fazer o teste do polígrafo. E tem vídeo do Dr. Phil soltando fogo pelas ventas quando isso aconteceu. Pena que nada do Dr. Phil pode entrar no YouTube porque eles bloqueiam na mesma hora. Enfim. Que tristeza. Depois do Dr. Phil. No dia 25 de junho, após 8 meses do desaparecimento do Dylan, a polícia ainda fazia buscas nas montanhas e nas proximidades do lago Velecito. E no dia 26 de junho de 2013, alguns fragmentos de ossos, uma parte de uma camisa e uma meia foram encontrados a pouco mais de 16 quilômetros da casa do Mark. O local era muito íngreme e era uma área extremamente difícil de se chegar, especialmente para um pré-adolescente. Os fragmentos foram enviados para análise, que mais tarde confirmaram que pertenciam ao Dylan Redwine. Para a família, aquela notícia foi devastadora, pois até o momento eles ainda tinham esperanças de encontrá-lo com vida, o que também tinha ficado claro no programa Dr. Phil, pelo menos pelas falas da Elaine. Dava pra ver que ela ainda não desconfiava de que o filho dela tinha morrido. Em 28 de junho, um legista concluiu que o Dylan tinha morrido por causas indeterminadas. O corpo estava extremamente decomposto e, inclusive, foi encontrado sem a cabeça. Apesar da morte ter sido declarada como por causa inconclusiva, por algum motivo, o Mark foi espalhando a notícia de que o garoto tinha se perdido e acabou sendo atacado por um urso. Os investigadores não desistiram de investigar a causa real da morte do Dylan. Em 14 de agosto, uma nova busca foi feita na casa do Mark com cães farejadores de cadáveres, que dessa vez indicaram sentirem odor de cadáver do Dylan na parte de trás da caminhonete do Mark. Mas
Assim como da outra vez, em que os investigadores utilizaram cães farejadores, dessa vez também não encontraram nada que não passasse de uma evidência, quando o que eles precisavam mesmo era de uma prova. Em 19 de agosto de 2015, o Mark Redwine foi oficialmente considerado pessoa de interesse no desaparecimento e homicídio do seu filho. E só para lembrar aqui, pessoa de interesse é alguém que os investigadores acreditam que sabe mais do que está dizendo. E suspeito é, enfim, suspeito. O Mark novamente contestou as acusações e disse que acreditava que seu filho tinha morrido devido ao ataque de um urso ou qualquer outro animal na floresta e que sua ex-esposa Elaine estava conspirando com a polícia para acusá-lo de algo que ele não tinha feito. No entanto, destino. No dia 1º de novembro de 2015, enquanto um casal estava caminhando pelas montanhas e florestas da região, eles encontraram um crânio humano, o crânio do Dylan. O local onde o crânio foi encontrado acabou preservando evidências por causa do inverno e da neve que naquela altura da região montanhosa, que foi crucial para que uma autópsia fosse realizada nesse crânio do Dylan. Segundo a autópsia do crânio, era possível determinar conclusivamente que o Dylan havia sofrido golpes em sua cabeça que eram compatíveis com um objeto pérfuro-cortante, por exemplo, uma chave de fenda ou uma faca. Juntando as evidências e agora uma prova cabal de homicídio, o Mark se tornou o único suspeito e em 22 de julho de 2017, os investigadores conseguiram enviar um relatório conclusivo para que a promotoria pudesse acusar formalmente o Mark Redwine de ter assassinado o seu filho. O julgamento foi adiado diversas vezes e por diversos motivos bem processuais e técnicos. Ao longo dos anos de 2019 e 2021, o julgamento foi remarcado cerca de 5 vezes devido à pandemia e o Mark finalmente foi julgado em maio de 2021. E o julgamento foi televisionado, o que causou maior comoção pública. No julgamento, desde o início, o Mark adotou como estratégia alegar ser inocente das acusações e seus advogados sustentaram a tese de que o Dylan teria fugido da casa do pai na manhã do dia 19 de novembro de 2012 e que quando estava em meio da floresta foi atacado por um urso, que era um animal comum da região. Uma antropóloga forense chamada Diane France testemunhou dizendo que o Dylan tinha uma fratura acima do olho esquerdo, né, o crânio do Dylan, né, e 2 marcas no crânio que tinham sido causados por uma ferramenta afiada no momento de sua morte, sendo compatível com uma faca, por exemplo. Ela afirmou que não havia qualquer vestígios de que animais haviam sido os responsáveis pela morte do garoto. Uma bióloga especialista em ursos também testemunhou e afirmou que na época em que o Dylan desapareceu, era a época de hibernação dos ursos. Sendo assim, era impossível cuspir na plateia de animação. Sendo assim, era impossível que algum deles tivesse atacado o menino, o que basicamente destruiu a tese da defesa. No terceiro dia de julgamento, o Corey Redwine, já com 29 anos, o irmão mais velho do Dylan, testemunhou, e é nesse ponto que eu vou falar pra vocês. Lembra que eu disse que na medida que eu iria contando a história, o fato do Dylan não querer visitar o pai dele se tornava algo cada vez mais evidente e que esse detalhe iria ganhando peso na medida que a gente iria progredindo na história? Pois então, esse peso na história de hoje é exatamente a motivação do crime. E que até o julgamento apenas o Corey poderia contar, porque ele tinha sido testemunha ocular do que eu vou relatar agora. A última vez que o Corey acompanhou o irmão para visitar o pai deles foi em 2011, e enquanto o Mark dormia, o Dylan e o Corey foram mexer no computador do pai e encontraram uma pasta contendo fotos do pai. Em algumas fotos, o Mark... Tô rindo de nervoso. Em algumas fotos, o Mark estava vestido com roupas íntimas femininas, usando uma peruca e maquiagem. Chocante, certo? Naná. Em outras fotos, o Mark aparecia de crossdresser ao mesmo tempo em que ele comia fezes humanas. Em outras fotos, ele fazia de fraldas, tipo como se fossem pratos para comer essas fezes humanas. Que nojo. Todas as fotos eram selfie e em nenhum momento parecia ter uma segunda pessoa junto ao Mark durante essas taras. Segundo Corey, nem ele nem o irmão falaram sobre isso com ninguém, mas após descobrirem o segredo do pai, eles ficaram abalados e o Corey não teve mais coragem de visitar o pai. Já o Dylan teria ficado com sentimentos conflitantes sobre o pai.
Afinal, por mais chocante que fossem as fotos, elas não são ilícitas. E no fundo, o Dylan considerava o pai dele como um bom pai, com exceção do período do divórcio. Em agosto de 2012, o Dylan estava na casa do pai e o Corey já tinha parado de acompanhar o irmão, quando em meio a uma discussão com o pai, o Dylan acabou revelando que sabia da existência das fotografias, mas omitiu que o Corey também havia visto as fotos. Desde aquele momento, o Mark decidiu então que iria matar o filho dele, para evitar a, aspas, vergonha de ter suas taras reveladas. Bizarro, né? As taras não eram ilegais, matar é ilegal, e aí o cara decide ir no que, de fato, ele não poderia fazer ao invés de assumir pro mundo com orgulho de que, aspas, eu como bosta. Essa frase vai virar um meme. Como somente algumas partes do corpo do Dylan foram encontradas e estavam espalhadas ao longo de mais de 6 quilômetros uma das outras, a promotoria também acreditava que o Mark tinha esquartejado o corpo do filho e espalhado pelas florestas da região com as quais ele estava familiarizado. Segundo a acusação, o Mark também deixou as partes do corpo sem nenhuma cobertura, esperando que elas fossem devoradas por animais selvagens. Aliás, sobre animais selvagens, por ironia do destino, nenhum animal chegou a tocar nessas partes do corpo esquartejado. No entanto, até hoje, partes ainda não foram encontradas. Também não foram encontrados os documentos do Dylan, a mochila e o celular dele. Durante o julgamento, a primeira esposa do Mark, que não é Elaine, também testemunhou e disse que em 1980, quando ainda eram casados, o Mark estava com ela em uma montanha e disse que aquele lugar era um lugar perfeito para se descartar um corpo. Um funcionário de um banco também testemunhou contra o Mark e disse que no início de 2013, antes do Dylan ser encontrado, o Mark foi até o banco e sacou todo o dinheiro da poupança do filho, meio que indicando que ele sabia que o Dylan não voltaria mais. Mark Redwine, de 59 anos, foi condenado pelos jurados no dia 16 de junho de 2021 pelo assassinato em segundo grau e abuso infantil agravado pelo resultado morte do seu filho, Dylan Redwine. Ele foi sentenciado a 48 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. E é assim que esse caso bizarro gastronômico chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. Se você gostou, aperta em gostei, se inscreve, comenta, compartilha. E se você não gostou, come bosta. What? Tô brincando, a louca. Se você não gostou, aí você aperta não gostei, se inscreve mesmo assim, só pra jogar hate, comenta algum hate com palavras cifradas pro YouTube não te bloquear e compartilha com seus inimigos. Aliás, tá chegando Natal, melhor momento pra você se vingar da sua família chata, botando esse episódio pro povo assistir no meio da ceia, diz que é um caso de culinária e bota a parte das fotos do nosso amigo Mark comendo bosta. Até o próximo episódio, gente. Tchau! Cara, adorei esse final. Gente, gostei.